No coração do deserto egípcio, sob um sol implacável que parece derreter as distâncias e silenciar o tempo, ergue-se uma das obras mais impressionantes já criadas pela humanidade: as Pirâmides do Egito. Monumentos colossais que, apesar de milênios de tempestades de areia, revoluções, invasões e mudanças de mundo, continuam ali, imóveis, imponentes, quase desafiadoras. Monumentos que parecem olhar para nós como se guardassem respostas ou perguntas. Foram erguidas com tal precisão, elegância e grandiosidade que muitos ainda hoje se perguntam: como? Como pôde uma civilização tão antiga realizar algo que, mesmo com nossas tecnologias modernas, ainda provocaria desafio? Às vezes, observá-las à distância passa a estranha sensação de que não foram feitas apenas por mãos humanas. É como se fossem construídas com tecnologia de outro mundo. E hoje mergulharemos profundamente nesse mistério. Enquanto o vento do deserto sopra um sussurro em árabe antigo e ecos distantes parecem carregar o som de trompas cerimoniais do passado, iniciamos nossa jornada pelo enigma das pirâmides. Uma jornada que atravessa não só o tempo, mas também a própria imaginação humana. Aproximando-se da Grande Pirâmide, a primeira impressão não é apenas de tamanho, mas de perfeição. Cada bloco, cada ângulo, cada linha parece obedecer a uma lógica incompreensível. E você percebe algo que muitas vezes passa despercebido. Cada pedra parece carregar não apenas peso, mas segredos. Segredos compactados ali entre camadas de granito milenar, como se cada bloco tivesse sido colocado de propósito para preservar algo, uma mensagem, um conhecimento, ou quem sabe, uma advertência. Imagens aéreas revelam o traçado impecável dos corredores e das câmaras. Em close, vemos encaixes perfeitos, tão ajustados que mesmo após milhares de anos, não há espaço para a lâmina de uma folha de papel. A pedra não foi apenas colocada, foi moldada, encaixada, integrada a um conjunto maior, como se cada bloco fosse parte de uma arte maior, uma sinfonia de pedra, com precisão quase cirúrgica. E enquanto observamos, ouvimos o deserto respirar. Há algo vivo ali. Os números são quase absurdos, toneladas e toneladas de pedra erguidas, transportadas, empilhadas numa precisão geométrica impressionante. Muitos desses blocos pesam mais do que caminhões, mais do que locomotivas, e, no entanto, foram empilhados a alturas que desafiam qualquer explicação simples. E é impossível ignorar um fato perturbador. Mesmo hoje, com guindastes, máquinas de alta potência e softwares de engenharia, erguer algo semelhante seria um desafio colossal. E não se trata apenas do peso, trata-se do processo inteiro. O Egito Antigo não tinha a roda como a conhecemos, não tinha ferro na escala que permitiria ferramentas de corte avançadas, não tinha motores, mas tinha algo que ainda tentamos compreender. Quando imaginamos trabalhadores arrastando blocos gigantes por rampas enormes, quase ouvimos o ranger das cordas tensionadas, o atrito das pedras contra a areia, o esforço coletivo. Mas também é difícil acreditar que foi tudo isso, porque há cálculos, alinhamentos, cortes e posicionamentos que parecem exigir mais do que força, parecem exigir conhecimento. E ao olhar para o céu, a estranheza aumenta. As pirâmides de Gizé não estão simplesmente posicionadas, elas estão alinhadas. Alinhadas com precisão matemática às direções cardeais. Alinhadas com a constelação de Órion, em especial com o cinturão de Órion. E esses alinhamentos são tão exatos que mesmo com todos os nossos equipamentos modernos, ainda causam espanto. Por isso, a pergunta surge, inevitável: seria apenas acaso ou uma mensagem gravada nas estrelas? Astrônomos e arqueólogos debatem até hoje. A teoria mais ousada sugere que as pirâmides são um reflexo da ordem cósmica vista da Terra há milhares de anos. Talvez um mapa celeste, talvez uma mensagem simbólica sobre a jornada da alma, talvez um lembrete de que a Terra e o céu estão conectados. A animação do alinhamento revela a coincidência perfeita: 3 pirâmides, 3 estrelas.
uma harmonia que não parece acidental. E é aqui que entramos no território onde a ciência encontra a imaginação. Teorias alternativas, teorias que beiram a ficção, mas que nunca foram totalmente descartadas. Há quem fale de conhecimentos perdidos, civilizações anteriores à nossa, destruídas por catástrofes globais que deixaram para trás apenas fragmentos do que sabiam. Há quem defenda visitas extraterrestres, ideias populares, polêmicas, controversas, mas que ainda encontram eco entre estudiosos que questionam a lógica convencional. Sons de estática de rádio parecem nos conectar a algo distante, desconhecido. Vozes distorcidas, manuscritos antigos, textos que insinuam que os deuses vieram do céu e que esses deuses ensinaram técnicas, matemática, astronomia. Talvez nada disso seja literal, talvez seja metáfora, mas a metáfora é tão poderosa que continua viva até hoje. Os métodos tradicionais dizem que rampas gigantes foram usadas, mas nenhuma rampa sobreviveu. Nenhum vestígio claro foi encontrado para suportar a construção exatamente como se imagina. Reconstruções digitais mostram trabalhadores em plataformas colossais coordenando operações impossíveis sem instrumentos de precisão. Martelos de pedra ecoam ao fundo, cânticos rituais preenchem o ar, e ainda assim, algo não fecha. Há superfícies lisas demais, cortes precisos demais, ângulos exatos demais. Há blocos posicionados com precisão que exige cálculo matemático complexo. Há câmaras internas que exigiram conhecimento tridimensional avançado. E há também a misteriosa câmara conhecida como Grande Galeria, uma estrutura tão específica que sugere funções ainda desconhecidas. Nada ali é simples, nada ali é óbvio. Entrar em uma pirâmide é como atravessar um limiar entre mundos. O ar muda, o som muda, a temperatura cai, e cada passo ecoa como se você caminhasse não apenas para frente, mas para dentro do tempo. Respirações ofegantes se misturam ao impacto de gotas d'água que reverberam em corredores estreitos. As paredes apertam o espaço ao seu redor, obrigando a mente a focar. Você sente a presença do passado. As passagens inclinadas, os corredores cegos, as câmaras secretas, tudo parece planejado para ocultar e revelar ao mesmo tempo. Um labirinto ritualístico, um portal metafísico. Há quem diga que a pirâmide não é uma tumba, mas uma máquina, uma estrutura energética, um catalisador espiritual. É impossível não sentir que há algo ali, além da pedra. Curiosamente, não é só no Egito que encontramos estruturas que desafiam a lógica. Stonehenge, com suas pedras colossais alinhadas ao solstício, as linhas de Nazca, no Peru, figuras imensas que só fazem sentido vistas do céu, os templos maias, com arquitetura tão avançada quanto misteriosa. Quando colocamos essas estruturas lado a lado, algo inquietante surge. Civilizações diferentes, separadas por oceanos, épocas e culturas, e mesmo assim construíram monumentos gigantescos alinhados aos astros repletos de simbolismo. É coincidência? É uma herança comum esquecida? Ou é a manifestação de um mesmo impulso humano, o impulso de se conectar ao cosmos? Batidas tribais misturam-se ao som do vento, criando um clima ancestral, universal, quase hipnótico. Mas talvez no fim, o maior mistério não esteja nas pedras, mas em nós mesmos, naquilo que sentimos ao olhar para elas, no fascínio inexplicável. As pirâmides despertam algo profundo, uma sensação de grandeza, de humildade, de dúvida. Nos lembram de que somos parte de uma história muito maior do que imaginamos. A batida lenta de um coração começa a se intensificar, como se algo dentro de nós despertasse. Porque quando encaramos as pirâmides, encaramos também nosso desejo eterno de compreender o impossível, de decifrar segredos, de não aceitar limites. Afinal, o ser humano é movido por mistérios, e talvez as pirâmides existam para nos lembrar disso. Ao fim dessa jornada, quando o vento do deserto sopra e lentamente se transforma em silêncio absoluto, lembramos que as pirâmides resistiram ao tempo, resistiram a impérios, a guerras, a mudanças de mundo.